Olá, gente, tudo bem? Agora sim, boa noite, né? Começamos ao vivo agora a nossa live. Tá? Só vamos um tempinho para o pessoal ir se conectando e entrando. Tá? Já vamos batendo um papo com vocês. Como é que fica aqui? Olá, Aline, tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Então. César, Andréia, tudo bom? Já teve abertura já. Vamos ver, já teve pessoa que clicou. 2 minutinhos, gente, eu já abro o papo aí com a doutora Vanessa Casaroto. Hoje não vai falar. Tá? Sejam bem-vindos. O tema de hoje é muito interessante, né? Porque engloba o mercado imobiliário, algo que é de interesse da maioria das pessoas. E a gente vem notando que o mercado está mudando muito com crise, com pandemia, a maneira de ele se comportar. E a gente tem que ficar toda hora se atualizando, né? Por isso essa live, porque muita gente vinha me perguntando algumas coisas e eu achei por bem fazer essa live, que aí a gente consegue abordar o mesmo assunto para um maior número de pessoas, né? Quero lembrar para vocês que ainda não me seguem no nosso canal do Telegram. É um canal exclusivo para novidades do mercado imobiliário, tá? Se você ainda não faz parte desse meu grupo, naquele e-mail que você se inscreveu tem um botão. É só você clicar nesse e-mail e você vai participar do nosso grupo. Esse grupo não tem propaganda de imóveis, não tem nada. Apenas são notícias sobre o mercado imobiliário, que a gente vem trazendo todas as novidades, tudo que vem acontecendo, sobre financiamento, sobre momento de compra, o que está acontecendo, trazendo comparativos, né, do mercado imobiliário com outros tipos de financiamento. Então é muito interessante. Se você ainda não faz parte desse grupo, é só clicar naquele botão do nosso e-mail que a gente mandou para participar dessa live, que você já vai participar desculpa, do nosso grupo de Telegram. Posso botar? 9 horas. Só chegando agora a conexão com a doutora Vanessa e a gente já vai começar. Olá, chegou a doutora Vanessa. Tudo bom? Tá E me aí, ouvindo, aqui. querida? Tô te ouvindo bem, e você, Fabiano? Não consigo te ouvir. Agora? Me ouve? Não, Vamos tentar sem o fone. não consigo te ouvir. Fabiano? Não? Tenta. Testou teu microfone ali? Sim, sim. Opa, Deixa agora eu eu tô te ver ouvindo. aqui. É o volume. Eu ouvi um pouquinho. E agora? Você tá sem o fone ou com o fone? Bota o Vê fone agora. e tenta. Agora Fone melhorou? com- Sim. Melhorou, Eu acho que o pessoal? pessoal tá te ouvindo em casa. É, o pessoal tá me ouvindo em casa. Ainda não te ouço. O meu Tenta volume aumentar tá o teu ok. volume, o meu tá alto. O meu O pessoal em também. casa estão conseguindo ouvir a doutora Vanessa? Ouvindo os dois, beleza. Então o problema está comigo aqui, doutora. Só um instantinho. Nunca queria te ouvir que eu tô sem o fone. Tá bom. Agora tá perfeito. É, Tu quer me esses, falar, Fabiano? isso prova que esses meus cabelos brancos não são pintados. Tudo certo. Gente, então, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, tá? Eu quero começar agradecendo a presença de vocês e quero agradecer também o pessoal da GR Negócios Digitais, tá? Meu parceirão, Gabriel Rocha, que é o seu proprietário. O Gabriel também é meu parceiro lá na UOL, né? Sem eles não conseguiria fazer essa transmissão para vocês, tá? Então, obrigado, Gabriel.
Agradecer desde já a presença da doutora Vanessa Casarotto, que disponibilizou um horário para vir aqui bater esse papo com a gente, né? E eu queria começar falando sobre esse momento que o mercado imobiliário vem vivendo. Muitas pessoas, como eu tenho falado na chamada, vêm me procurando para saber sobre a migração do mercado de investimentos para o mercado imobiliário. Tendo em vista a taxa Selic muito baixa, né, em dados históricos nunca foi tão baixa, né, e eu me motivei a buscar mais essas informações para trazer para vocês. Porque o brasileiro, historicamente, sempre investiu no mercado imobiliário, né, desde lá dos nossos avós, dos nossos pais, era tradição, o imóvel era sinônimo de segurança. Com o passar do tempo, isso foi mudando um pouco, e foram surgindo, né, novos produtos no mercado imobiliário, ou melhor, no mercado financeiro, que te traziam um pouco mais de rendimento e um pouco mais de liquidez. Eu não sou especialista em mercado financeiro, mas eu sei que qualquer investimento ele tem um tripé. E esse tripé é segurança, liquidez e rentabilidade. Né? Obviamente, quanto maior a lucratividade, menor a segurança e assim por diante. E o mercado, principalmente o mercado de locação, chegou uma hora que ele não conseguia competir com os investimentos financeiros, né? Porque o rendimento era baixo e não tinha liquidez. Você, para vender um imóvel, demorava, né? E aí as pessoas migraram, saíram muito do mercado imobiliário, os investidores abandonaram alguns, né, o mercado imobiliário e foram para o mercado financeiro. Agora o mercado está voltando com a queda da taxa Selic, né? Esses investidores ficaram sem muitas opções. E o mercado de locação, principalmente locação de residencial, ele está em alta, tá? A comercial nem tanto, mas a residencial está em alta. E é isso que a gente quer bater esse papo com vocês hoje. Como é que a gente pode aproveitar esse momento? Porque tudo é momento, né? A gente tem que entender que há uns anos atrás, que eu digo até o ano passado, era muito bom de comprar imóvel, porque as construtoras, principalmente, elas precisavam regular os estoques, né? Ninguém estava vendendo nada, e se comprava imóvel muito barato. E eu ainda ouvia de algumas pessoas, não, vou esperar, vai cair mais ainda, vai cair mais ainda. O que aconteceu? O mercado foi se recuperando, né? As construtoras conseguiram regular os estoques e hoje você não consegue mais aquelas promoções que conseguia no ano passado, por exemplo. Nós estamos num momento muito bom para o mercado imobiliário, estava em franca recuperação, né? Nunca teve tão bom para comprar, as taxas de juros lá embaixo, né? E são dois fatores predominantes para o mercado. Nós temos que ter crédito e temos que ter confiança. E esse ano juntou as duas coisas. As pessoas estavam mais confiantes no Brasil, as pessoas tinham crédito barato, e isso fez com que o mercado fosse aquecendo. Infelizmente, nós estamos passando agora por essa pandemia, e fez com que bagunçasse tudo de novo. Só que todos os especialistas, não sou eu que estou dizendo, né? Aquele boom do mercado imobiliário que se esperava para 2020, ele não vai acontecer, obviamente, mas ele vai retomar para 2021, porque essa pandemia, esse vírus, ele vai chegar e vai acabar. E a gente vai se recuperar, graças a Deus, o brasileiro tem isso. Aqui no sul, né? A região sul, principalmente o estado de Santa Catarina, é um estado muito trabalhador e que as coisas acontecem muito rápidas aqui, né? Então a gente acredita numa recuperação já para 2021. Então é agora que você tem que aproveitar. Quando eu falava lá na nossa chamada, é agora que você tem que aproveitar, porque é a hora de você ainda ter boas ofertas. A hora que o mercado melhorar, não vai acontecer nada. Você já está igual a todo mundo, então você tem que aproveitar o mercado em baixa para comprar, isso é qualquer investimento, tá bom? E eu quero começar então aqui a nossa live, né, pedindo para... Eu fui buscar a doutora Vanessa Casarotto por conhecer o histórico dela, né? Sou com 20 anos de carreira, especialista no mercado, no direito, né, empresarial e tributário. É bem a pessoa que a gente precisava conversar hoje. Então, doutora, por favor, se apresente aí para o pessoal, por favor. Tá bom. Primeiro, agradeço o convite, Fabiano. Estou vendo várias pessoas aqui já conhecidas entrando. O assunto realmente é bem interessante. Então, meu nome é Vanessa Casarotto, sou advogada. Eu sou pós-graduada em Direito do Estado e especialista na área de Direito Empresarial e Tributário. Assessoro algumas construtoras e imobiliárias, então a gente acaba debatendo muito esse assunto, né? E estudando sobre isso. É um prazer estar aqui para a gente ter esse bate-papo e poder auxiliar da melhor forma possível. Que bom. Eu já vou direto ao ponto, tá? Essas pessoas essas pessoas vou lhe apertar hoje aí. As pessoas me perguntando, né, sobre essa migração, que querem investir para o mercado imobiliário, trazer as suas aplicações para o mercado imobiliário. É o momento certo, doutor?
Então, eu acho que tem uma coisa que a gente já ouve há muito tempo, né? Que investir em imóveis sempre é um bom negócio, né? Então, assim, às vezes o pessoal fala muito, poxa, mas quando tem uma crise é o primeiro mercado atingido. De fato, muitas vezes é o primeiro mercado atingido, mas a gente não pode esquecer que também é o primeiro que sai da crise, né? Via de regra. Por quê? Porque as pessoas precisam continuar morando, né, Fabiano? As pessoas precisam continuar de imóveis para exercer suas atividades, enfim. E isso depois tu vai poder até falar melhor do que eu, quais são os imóveis que geralmente são mais apropriados. Mas, paralelamente a isso, essa crise trouxe uma baixa enorme e vai trazer ainda um período de recessão. E isso impacta diretamente no mercado de ações, porque ele é um mercado mais sensível a essas alterações, né? No Brasil, se a gente não tivesse nenhuma crise internacional, o Brasil é um país também que oscila muito com crises políticas, crises institucionais. Então, tudo isso interfere diretamente na Bolsa, né, no mercado de ações. Em razão de tudo isso, eu vejo como um excelente momento para investir no mercado imobiliário e das mais diversas formas que a gente tem disponível. Seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, seja num pool de empresas ou de investidores, sempre é possível se achar um investimento que vai se adequar à sua necessidade, sem dúvida nenhuma. Ah, legal. Uma opção que eu via o pessoal falando muito sobre opções de rendas fixas, né, e falando sobre fundos de investimento imobiliário. Eu acho ele um momento, mas o fundo de investimento ele não é uma renda fixa, na verdade, né? Não, E ele está sujeito às variações também do mercado, né? Então, eu ainda sou mais conservadora. Nesse momento, acho que a gente voltar a investir em imóveis, particularmente sempre investir em imóveis, acho que ainda é uma alternativa interessante a ser considerada assim. Eu compartilho dessa. Pode falar. Nós vamos ter agora um momento interessante para compra, né? Depois Exato. isso tu pode explanar, já está acontecendo. Mas tudo me leva a crer, né? Já está acontecendo, que nós vamos ter um momento muito interessante. O dinheiro não sumiu, né? E aí sempre se aproveitam oportunidades. Então, eu imagino que nós vamos ter, num curto período de espaço, tu já está confirmando que isso já está acontecendo, um momento muito interessante para compra de imóveis. E aí tenho que saber o que eu vou fazer com esses imóveis que eu comprei, né? E aí, então, vai essa diversidade de investimentos que a gente tem. Isso. Eu vejo como o fundo de investimento imobiliário era uma boa opção. O problema é que no momento de crise é melhor você investir no imóvel seu, físico, né? Porque você está dependendo de terceiros para tomar essa decisão de investimento, né? E uma coisa que as pessoas sempre me perguntavam, e era um entrave muitas vezes dentro dos investimentos do mercado imobiliário, né? Era a questão, é melhor eu investir como pessoa física, é melhor eu investir como pessoa jurídica? Qual é a sua opinião como advogado especialista? Bom, embora seja advogado empresarial, né, de direito empresarial, eu não tenho uma resposta certa. Como tudo em direito, depende, né? Não há um modelo a se definir assim, não é uma receita de bolo. Vai depender do que aquele investidor precisa. Então, assim, ele tem um imóvel para alocar ou para vender. Ele tem um único imóvel, é uma única operação, são operações continuadas, né? O que isso vai gerar mais ou menos de receita? Porque a gente tem alguns indicadores que já mencionam isso. Qual que é o interesse dele, então, nisso? Outra, ele já quer simplesmente uma receita, uma renda, ou ele já quer pensar numa organização maior, ele já quer pensar numa sucessão, né? Porque a gente pode também constituir e a pessoa jurídica, e a gente migrar para a pessoa jurídica pensando já numa questão sucessória. Inclusive, Fabiano, é um dos poucos planejamentos tributários aceitos, tá? Assim, não contestados ainda pela Receita Federal e pelo fisco em geral. Então, a gente tem, assim, às vezes a pessoa olha muito na alíquota. Ah, mas eu vou pagar 27,5% e numa pessoa jurídica eu vou pagar 14%, vou pagar 11%. Vamos com calma, vamos ver qual é a operação. Vamos ver, por exemplo, numa compra e venda, tu vais pagar só sobre o ganho de capital. Há a possibilidade de tu nem pagar nada de tributação nesse ganho de capital. Há a possibilidade de fatores redutores, né? Se a pessoa jurídica não está bem montada, eu não tiver um objeto social adequado, eu vou pagar mais do que uma pessoa física. Então, assim, tem que se analisar caso a caso para a gente poder moldar e encontrar realmente a melhor alternativa para aquele investidor.
Ah, perfeito. Gente, só para lembrar, tá? O dado é muito importante, vai ter muito assunto para a gente conversar aqui, e obviamente numa live a gente não consegue, e tem as situações particulares de cada um, né? Lembrando então que você vai lá depois lá no meu grupo do Fabiano Mota Invest, no Telegram, procura lá, tá? Eu vou disponibilizar, além de eu passar aqui depois, eu vou disponibilizar os contatos da doutora Vanessa, para quem quiser bater um papo com ela, né? Cuidando cada um dos seus negócios, do seu caso, vamos dizer assim, né? A gente tem que ter algum sigilo e muitas vezes em alguma coisa assim. E quais são os tributos que as pessoas me perguntam muito? Ah, eu vou investir, mas quais são os tributos que incidem sobre a pessoa física e sobre a pessoa jurídica, principalmente na parte da locação ou na compra e venda, né? Porque eu vejo que muda muitas vezes os objetivos. Tem pessoas que são mais conservadoras, querem uma renda. Não, eu quero comprar para alugar e ali vai ser a minha renda fixa. E tem pessoas que, não, eu preciso fazer crescer o meu patrimônio, então eu quero comprar, às vezes reformar ou comprar numa baixa para vender depois, né? Quero comprar na planta para vender depois de pronto. Quais são os tributos que incidem nessas operações? Então, vamos lá. Se nós Muita estivermos pergunta, pensando né? em locação, não tem problema. Se nós estivermos pensando em locação e pessoa física, a gente tem que pensar que qual é o tributo que vai entrar, que vai incidir? Imposto de renda, né? Então, eu vou incidir o imposto de renda e vou estar sujeito à alíquota progressiva do imposto de renda, que eu posso ir desde uma isenção total, né? Vamos supor, eu tenho um kitnet para alocar e tenho uma receita baixa, R$ 600. Estou falando um exemplo bem simplório. Perfeito. Eu vou investir como uma pessoa física e vou ficar até dentro da linha de isenção do imposto de renda, né? Então, eu vou desde da isenção até a alíquota maior, que é 27,5%. Bom, o aluguel, ele é uma receita continuada, né? Ele é uma receita que a gente chama cumulativa, para fins do rendimento cumulativo para fins de imposto de renda. Então, já é importante que a pessoa que faça, que tenha isso como pessoa física, ela já recolha carnê-leão. E aí ela vai ter um pagamento mensal desse imposto, certo? O que ela vai poder deduzir? Ah, mas é o valor cheio da locação? Porque às vezes a pessoa se preocupa e me fala muito assim, Vanessa, eu recebo lá, vendo um depósito da imobiliária, que ali, às vezes ela não faz essa administração própria, ela utiliza uma imobiliária para fazer essa administração, e ali vem o valor cheio. Só que ali tem condomínio, ali tem a alíquota do IPTU, que é repassada para o locatário, ali tem a taxa administrativa que eu pago. Não. A receita tributável para fins de imposto de renda, ela é a receita da alocação. Condomínio tu vai tirar o que é tributo, porque senão teria um tributo incidido sobre outro tributo, e tu vai tirar também, deduzir a taxa administrativa da imobiliária, ou do terceiro que te presta esse serviço, tá? Então, assim, vai tributar mensalmente dentro das alíquotas da tabela do imposto de renda. Então, hoje, por exemplo, até 22 mil ano nós não temos tributação nenhuma, de 22.847 até 33.919 nós temos alíquota de 7,5%. Até 45.012 nós vamos ter alíquota de 15%. De 45 mil até 55.976 nós vamos ter alíquota de 22,5%. E acima desse valor nós vamos então ter a alíquota máxima, que é 27,5%. E assim, é muito comum as pessoas terem, às vezes, rendimentos de 60, 70, 250 mil de locação e permanecer como pessoa física. Aí, pera lá. Aí você está cometendo uma redução de valores para um suicídio. Porque daí vamos, então, migrar para uma pessoa jurídica, tá? A pessoa jurídica, quando eu estou falando de locação, de receita de locação, ela é uma administradora de bens próprios, tá? Ela não precisa se preocupar, nossa, Vanessa, mas eu montei administrador e daí eu vou ter que organizar tudo isso? Não. Contrata lá o Fabiano, não tem problema nenhum, ele vai fazer a administração, né? E você vai ficar com os imóveis e outro vai fazer a sua administração. Então você tem administração própria, não quer dizer que você tenha que emitir boleto, nada disso. Você terceiriza essa atividade. A tua atividade é administrar os seus imóveis. E aí nós vamos ter, nesse tipo de operação, nós não podemos ser uma empresa do simples. Geralmente nós vamos ser uma empresa do lucro presumido, Fabiano. O que significa isso? Se presume, né, que parte do meu faturamento, da minha receita bruta mês, parte dele é lucro efetivo. Então, nesse tipo de empresa, a gente está falando em 32%. Então, se você tem 100, daqueles 100, só 32 é considerado para a receita como lucro, e só sobre esses 32 eu vou tributar. E aí eu vou ter o quê? Imposto de renda,
contribuição social, PIS e COFINS. Se eu aplicar alíquota efetiva, porque eu não vou aqui ficar falando a parte técnica do tributário, e nem o juridiquês, que ninguém gosta, se eu aplicar a alíquota efetiva da minha receita, então assim, eu vou ter uma carga máxima de 11,33%. Mas eu posso, essa carga ela pode ir até 14,53%. Por quê? Porque eu tenho o adicional do imposto de renda. Quando eu sou uma empresa do lucro presumido ou do lucro real, é que eu nem falo em lucro real para empresas administradoras de bens, porque o lucro real, ele além de ser uma contabilidade bem mais complexa, ele é interessante se tu tem uma série de deduções que vão te achatar esse lucro. Numa administradora de bens, salvo exceções, eu não vejo isso como uma alternativa viável, porque daí eu vou aplicar a alíquota do imposto diretamente sobre o meu lucro líquido, né? Então, Perfeito. e por que eu posso ter de 11 até 14? O adicional de imposto de renda a cada trimestre, se eu oferir mais do que 60 mil dessa receita, eu tenho um adicional. Então, assim, Vanessa, em última análise, se eu pegar a maior receita, se eu pegar uma empresa, uma pessoa que tem imóveis que gerem uma renda em torno de 55 mil reais, aplicando aos dois modelos, eu vou ter 27,5 na pessoa física e vou ter, no máximo, 14,53 na pessoa jurídica, tá? Particularmente, claro, eu tenho outros custos na jurídica, eu tenho uma contabilidade, eu tenho, eventualmente, uma assessoria jurídica, eu tenho uma administradora de imóveis que está trabalhando para mim, mas, assim, a partir de uns... Isso eu estou falando receita ano, né? Não é nem mês, tá? Certo. Então para te ter uma ideia, a partir de uns 35, 36 mil mês, já começa a ser interessante tu teres um modelo de pessoa jurídica e não ficar tributando na pessoa física. Bacana. Só lembrando, então, o Gabriel do marketing, né, ele já está colocando ali, se vocês quiserem fazer algumas informações, né, complementares vão estar lá no nosso Telegram, ele já botou, inclusive, o link ali para vocês. Para quem está chegando agora, eu vi que entrou muita gente agora aí também. Eu estou hoje aqui batendo um papo com a doutora Vanessa Casarotto sobre migração dos teus investimentos de renda fixa para o mercado imobiliário, já que a renda fixa está dando um retorno muito baixo, né? Então, estamos aqui explorando todo o conhecimento da doutora Vanessa Casarotto, advogada especialista com 20 anos de carreira já, especialista em direito tributário e direito empresarial. Ela, inclusive, assessora já grupos de investidores, e é isso que eu queria explorar um pouquinho, doutora Vanessa. Porque, às vezes, a pessoa... tudo bem, eu quero migrar, eu não estou conseguindo um rendimento razoável lá, mas eu também não tenho um dinheiro suficiente para comprar um imóvel, né? Uhum. E eu vejo muitas pessoas se juntando, 2, 3, grupo de amigos, ou dentro da própria família, né? São pessoas que já se conhecem, já têm relacionamento. Como é que eles podem fazer isso? Isso é viável? Juridicamente é possível? Existe uma segurança jurídica para quem faz esse tipo de aporte financeiro? Claro, eu posso. A gente tem duas formas, tá? Depois eu só quero voltar um pouquinho nas diferenças, porque aqui a gente já entraria talvez na compra e venda, então só para depois diferenciar a tributação Então, da pessoa física. Voltamos então. Só para a gente... perguntar depois. Não te preocupa, não vou esquecer. Só para a gente colocar, porque às vezes a empresa, o interesse não é de locação e seria de compra e venda, né? Então, compra e venda, na física eu vou ter também só imposto de renda, e aí eu vou ter aquele famoso 15% sobre o ganho de capital, tá? O que pode ocorrer aqui? Tu podes fazer uma atualização. E aí, o que é o ganho? Vai ser a diferença do que está declarado no meu imposto de renda com o que eu efetivamente vender. Mas eu posso atualizar esse valor. Se eu tiver benfeitorias que foram feitas no bem, eles agregam. O link não está aí. E aí eu vou... Tá bom. Se tiver benfeitorias que não foram feitas no bem, ele vai agregar, né? E aí, então, eu vou ter uma atualização desse valor. Dependendo da data que eu adquiri esse imóvel, o ganho de capital tem algumas reduções, a forma de eu atualizar esse imóvel é diferente. E tem aquele famoso, que veio com a antiga MP do Bem, isso há muito tempo atrás, que era a questão de que se eu comprar um imóvel residencial, vender e comprar outro no prazo de 180 dias, e aqui, Fabiano, só chama uma atenção, o pessoal fala 6 meses. Não, 180 dias, tem uma diferença, porque eu tenho que exatamente ser no prazo de 180 dias, aí eu tenho a isenção completa não vou tributar o ganho de capital, tá? Na jurídica,
a gente vai ter uma tributação, aqui já começa a ficar interessante. Se eu tiver uma pessoa jurídica montada para compra e venda de imóveis, eu não posso ter outro objeto, eu tenho que ser compra e venda de imóveis, que esses imóveis vão ser o quê? Eles vão ser o meu estoque, né? Então aqui eu já tenho uma tributação bem mais interessante. Na pessoa jurídica, eu chego a uma alíquota de 5,93%, no máximo a 6,73%. Então já começa a ser interessante eu ter uma pessoa jurídica se a minha operação for realmente compra e venda de imóveis, tá? Sim. Então, essa é uma questão que eu acho legal abordar, porque na jurídica pode fazer bastante diferença. Agora, detalhe, se a minha pessoa jurídica não tiver como objeto compra e venda de imóveis, não tiver isso como operação, tiver participação societária, e aí eu vender um imóvel, aí eu vou tributar até mais oneroso do que a física, porque eu vou para uma tributação de 34%. Então, esses detalhes tem que estar atento, porque ele pode fazer muita diferença entre tu optar por um regime e pelo outro. Ótimo. É por isso que é muito importante a gente não ter só quando for fazer uma operação, fazer através de uma imobiliária, né? Obviamente, de um corretor de imóvel, mas principalmente a parte jurídica é importante e tributária, é muito importante que você tenha, ou dentro da própria imobiliária, na Fabiano Mota, agora eu vou fazer um pouquinho de propaganda, nós temos, né, a consultoria jurídica, tanto na parte civil quanto na parte tributária, né, à disposição dos nossos clientes, mas se você não tem, é importante você buscar uma consultoria fora, tá? Porque muitas vezes é onde está o lucro do teu investimento, está justamente no que você vai jogar fora de impostos, né? Eu queria voltar um pouquinho essa questão dos 180 dias, dessa medida aí, porque isso há uma controvérsia muito grande por parte do mercado como um todo. A gente ouve falar muita coisa, não, tem que ter os 180 dias, se comprar um apartamento menor também vale. Como é que funciona isso? Vamos dar uma esmiuçada nisso aí. Bom, eu preciso demonstrar que eu não tive ganho de capital naquela operação, que eu empreguei o valor para aquisição de um outro imóvel. Então, a maior discussão que tem é justamente isso, se eu comprar um imóvel de um valor menor. Mas aí eu também vou reduzir muito o valor que seria tributado, e mesmo assim é questionável, tá? Agora, a partir do momento que eu comprar com valor superior ou de valor igual, não há discussão nenhuma, mas eu tenho que comprar dentro deste período, porque senão a Receita não vai autorizar essa isenção. Eu vendo um imóvel de 500 mil, exemplo, tá? E posso comprar dois de 250 e ficar livre dessa isenção? Não, tu tem que fazer uma operação. É uma operação só. E tem que ser residencial. Ah, tá vendo como é importante essas perguntas? Gente, falando isso, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, tá? É só ir digitando ali. Se passar batido por mim ou pela doutora Vanessa, pelo Gabriel, não passa. E aí a gente volta nesse assunto aí. Nós estamos bem cercados aqui para passar essas informações para vocês. É verdade. Dentro dessa parte então, da locação, vindo agora para compra e venda, né? Propriamente dita, eu vejo muita gente tentando, né? Na hora de passar uma escritura, vamos passar por um valor mais baixo, para não pagar tanto tributo, não sei o quê. Isso é legal? Isso vale a pena ou não? Legal, não é, né? Não estou falando da questão legal juridicamente, estou falando vantajoso do ponto de vista tributário? Lá na frente? O que eu vou te dizer? A partir de um momento, né, que tu estás vendendo um imóvel por um valor vendendo por um valor real e escriturando por um valor inferior, tu vai ter alguns problemas, como por exemplo, parte desse valor não vai poder ser quente, como a gente chama na gíria popular. Exatamente. Né? Tu tem que receber em cash, tu tem que receber por fora, enfim, tu vai ter que fazer de uma outra forma. Se ele é frio, tu também não pode adquirir nada quente. Ótimo. Respondeu. Eu penso assim também, tá? Eu quis que a doutora Vanessa falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Eu estou com um pouquinho de problema de conexão ali com a doutora Vanessa, mas o que eu penso também, a minha opinião como corretor é essa, que muitas vezes você faz uma operação tentando escriturar por um valor menor agora, né? Você vai ter a vantagem talvez de um custo de transferir esse imóvel para o teu nome, só que isso vai te dar problema lá na frente quando você quiser vender esse imóvel,
você vai ter uma lucratividade imobiliária maior. Tá? Isso aí é bem complicado. Eu quero lembrar para vocês que todas as quartas-feiras nós vamos estar trazendo esse tipo de assunto aqui para vocês às 19 horas, tá? Doutora, continue aí, por favor. Fazendo a propagandinha da minha live aqui. E isso é bem interessante, tá? Tem que ter essa noção, porque ele te dá um reflexo, uma economia que tu faz hoje, ele não vai te dar o reflexo lá na frente. Depois vai vender, vai colocar que adquiriu. Oi, tá me escutando? Sim, é que de vez em quando tá dando uma quedinha aqui. Vou perguntar pro pessoal em casa, tá todo mundo conseguindo entender a doutora Vanessa aí? Dá um joinha para mim, por favor. Legal, Luciana entrou. Estão conseguindo ver a doutora Vanessa? Dá um joinha para mim, quem está conseguindo, quem está ouvindo ela. A internet tem disso, às vezes cai um pouco a conexão. Mas eu acho que deu, doutora. Eu estou lhe ouvindo bem. Deu? Ok. Ok. Então, assim, esse tipo de operação eu não recomendo, né? Aí, geralmente, quem pede é a pessoa que está vendendo, que não vai ser a mesma. Observe isso também. Sim. Então, tu está comprando, aquele lá que vendeu te pediu para declarar por um valor menor, e esse teu dinheiro saiu, como é que fez? Como é que tu vai justificar isso, entendeu? Então, muito complicado. Fabiano? Exatamente, esse é o objetivo. Né? Então tá, podemos seguir. Então, agora eu quero voltar falando daquela ideia de você fazer um investimento em grupos, né? Mesmo para locação, né? Não significa que você vai, vamos comprar esse imóvel para revender, juntar lá 3, 4 pessoas da mesma família, ou amigos, né? Sócios, amigos, ou até pessoas estranhas, né? Que estão buscando investimento, que aquilo, às vezes você não tem todo o capital para fazer um investimento no imóvel, mas você tem uma parcela que somando com alguém. E tem 2 tipos de investimento. Eles podem comprar para locação e deixar lá como uma renda fixa, e pode comprar para revender com lucro, né? Como é que funciona isso? Qual é a segurança que essas pessoas têm? E a questão tributária também, se você puder me esclarecer. Na verdade, o que tu estás me colocando, eu aconselho que nesse caso se faça uma pessoa jurídica. Por quê? Porque daí eu vou ter as regras claras. Né? Então, assim, independente de ser parente, de ser família, não ser família, constitui a pessoa jurídica. Na pessoa jurídica vai ter as regras de cada um, e vou te dizer o seguinte, nós temos algumas questões aí, se eu ficar abrindo muita janela, depois tu me faz fechar, tá? Por exemplo, eu tenho alguns clientes, é bem interessante, são clientes bastante jovens, e eles procuraram para montar uma pessoa jurídica, e me disseram o seguinte, Vanessa, nós não queremos agora ficar comprando e vendendo. Eles já investem no mercado, é bem o caso que tu trouxe aqui ao debate, tá? Eles já investem no mercado de ações, eles queriam diversificar a atividade e queriam que com essa pessoa jurídica eles tivessem um pool de investimentos, dentre eles no segmento imobiliário, e que isso fosse uma receita para fins de aposentadoria, né? Então, o que se criou, Fabiano? Se criou, nesse caso, a holding, tá? O pessoal fala muito na holding patrimonial, na holding familiar, para a proteção do patrimônio. Se ela é só para proteção do patrimônio, se a holding é só para alocação, nós vamos ter, na verdade, uma administradora de bens. Mas eu posso ter uma empresa de participação societária, que é tecnicamente a correta holding, e nessa empresa, por exemplo, vou adquirir um imóvel, tá? Um terreno. Vou na Fabiano, chego lá, que estou interessado num terreno para fins de investimento. Nós temos os recursos, fizemos um pool aqui, cada um tem um valor e compramos um terreno. Então, eles podem, por exemplo, foi administradora de bens, não, desculpa, é uma empresa de participação societária, este imóvel foi integralizado nessa pessoa jurídica e aqui, sem pagamento de TBI. Por quê? Porque o objeto social dela é participação societária. Eles não vão fazer nesse primeiro momento compra e venda de imóveis nem locação, tá? Então aqui eles já tiveram a primeira economia. Integralizar esse imóvel no capital social sem o recolhimento do ITBI.
O que eles estão fazendo agora? Eles estão se associando a sociedades de conta de participação. Se associaram a uma incorporadora, integralizaram este imóvel na SCP. Mas aí, Vanessa, eu vou ficar abrindo um monte de pessoa jurídica. Não, a SCP ela é uma pessoa jurídica no papel, digamos assim, ela não é uma pessoa jurídica registrada na junta comercial. Então, é um contrato onde eu coloco esse grupo de investidores está integralizando um terreno. Essa pessoa jurídica, ela vai fazer a incorporação, ela vai edificar em cima desse terreno, ela vai até vender, alienar essas unidades que vão ocorrer, e aí no final o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse valor todo, vai restituir o capital para aqueles que investiram, para a hold, e o lucro vai distribuir. Então nessa operação, Fabiano, ela é um pouco complexa, então talvez a gente tenha que esmiuçar um pouco mais. Eu não vou ter nenhuma tributação. Isso tudo dentro da legalidade, porque o objeto da minha pessoa jurídica é participação societária, certo? Então eu integralizei numa SCP, que é uma outra pessoa jurídica, estou participando dessa SCP, como sócio participante eu não vou me envolver na construção, eu não vou me envolver no gerenciamento, quem vai fazer tudo é a sócia ostensiva, que nesse caso é uma incorporadora e construtora, ela que vai ter todo o risco da operação. E ao final ela vai dizer, tu investiu 1 milhão, está aqui 1 milhão investido e mais 10%, 15%, 20%. Aí é um contrato e como tal ele tem que ser formatado como as pessoas querem ajustar. Mas aqui está a tua distribuição de lucros desse empreendimento e eu não vou ter tributação. Hoje a distribuição de lucros é isenta de tributação. Existem alguns projetos para que assim não seja, mas hoje é uma coisa bastante interessante. E posso investir assim como física? Posso procurar. Existem muitas construtoras, incorporadoras que trabalham com esse regime de SCP. Eu mesmo tenho alguns contratos aqui no portfólio do escritório, que a empresa ela tem o terreno, né? Geralmente a construtora, incorporadora, ela faz uma permuta com os donos do imóvel, mas ela precisa de capital para começar a operação. E aí as pessoas físicas podem investir lá um valor, né? Então, como tu falou, é um grupo, eu não preciso nem montar uma pessoa jurídica, eu vou lá e invisto o valor, e aí eu vou ter, então, depois o retorno desse valor investido e mais uma distribuição. Agora, nesse caso também, a princípio, né, enquanto não mudar, não vou ter a tributação desse lucro distribuído. Certo. E eu fico resguardado por alguma segurança em relação a esse tipo de investimento? Como uma SCP? O que tu vai ter, tu vai ter de segurança, né? Tu tem que ter um cuidado nessa SCP. Quando eu estou do lado dos investidores e também do lado da construtora, eu sempre peço que eles façam um regime que a gente chama regime de afetação nesse empreendimento que vai ser edificado. O que significa isso? Todas aquelas receitas que estão na conta daquela SCP só podem ser utilizadas para a edificação daquele empreendimento específico. E aí blinda com ações outras que a construtora possa ter, trabalhistas, com fornecedores, com clientes, enfim. Então eu sei que aquele meu recurso ele será utilizado lá. E claro, como qualquer investimento, tu tens que estar acompanhando, tu podes formar, a legislação mesmo fala que se forma uma comissão de sócios participantes para solicitar balancetes, tu pode pedir auditorias externas e acompanhar o desdobramento dessa obra. E voltando aqui, vamos imaginar o seguinte, que é o que vem acontecendo para o nosso mercado agora nesse momento, né, que vão ter muitas ofertas boas de imóveis, tanto de construtoras prontos, né, como de terceiros, né, que as pessoas vão achar. Como é que essas pessoas podem se organizar, tá? Não para construir, mas eu quero comprar esse imóvel, eu não quero perder essas oportunidades de mercado para comprar esse imóvel, como é que elas podem se organizar para comprar, para aproveitar essas oportunidades que vão ter no mercado, ou para ganhar, ou para vender depois, ou para alocar, né? Porque a alocação hoje vai dar um rendimento muito bom em cima disso. Como é que elas podem se organizar? Tem que ser uma pessoa jurídica? Tem que ser uma... Não, elas podem sim se organizar como pessoa física, tá? Elas vão ser proprietárias em condomínio daquele imóvel, né? Nenhuma vai poder vender separadamente aquele imóvel, vai ter que ter o aval de todas para vender. E aí elas vão investir juntas, elas vão ter um valor, vão comprar aquele imóvel, vai constar o nome de cada uma delas na matrícula, vão se estabelecer
Se é no mesmo percentual ou não, aí tem que se estabelecer num documento paralelamente a isso, né? Um acordo entre elas, que eu aconselho que se registre. O que cada uma tem de participação naquele imóvel já pode constar na própria matrícula, se for valores diferentes, a fração de cada uma já é diferente. Em relação ao recebimento, também pode constar num documento particular entre elas. Ou elas podem pegar esse valor, integralizar numa pessoa jurídica, construir uma pessoa jurídica para esse fim, e aí adquirir este imóvel já pela pessoa jurídica, e a partir daí ter receitas como pessoa jurídica e não como pessoa física. Né? Certo. E a questão tributária disso, porque isso é o que mais preocupa as pessoas, porque a tributação em cima do mercado imobiliário é alta, né? Em algumas operações, como você muito bem falou no início ali, se eles não souber como operar, Sim. né? Ela vai comprometer todo esse ganho. Num caso desse específico, como é que funciona? É melhor que a questão tributária que seja uma pessoa jurídica, não é, ou depende do valor? Aí nós vamos voltar naquelas considerações iniciais. Tu vai ter que ter a mesma análise. É uma operação só. O que esse imóvel vai te trazer de rendimento para essas pessoas, para saber se vai ser mais interessante, porque a receita que cada uma, vamos supor, se cada um investe como pessoa física, a receita de cada uma vai ser tributada individualmente pelo imposto de renda. Vai para cada uma o seu quinhão e cada uma vai tributar individualmente. Como pessoa jurídica, é a pessoa jurídica que vai tributar. Nesse caso, que eu tenho uma pluralidade de investidores, eu particularmente gosto mais da configuração pessoa jurídica. Te digo por quê. Eu posso, por exemplo, eu tenho um contrato social formatado, aí vamos ver se ela é uma participação societária, se ela é uma compra e venda de imóveis, se ela é uma administradora de bens, não interessa. E daqui a pouco eu vou ter, mas eu vou ter sócios que têm mais recurso, que têm menos recurso. Eu posso ter paralelamente a isso um contrato que é um acordo de sócios que a gente formata, onde vai dizer que cada um pode investir de maneira diferente e que a distribuição de lucros entre eles vai observar o investimento que cada um fizer. Então não precisa dizer, cada um tem, vamos pôr 4, cada um ali tem os seus 25. Não, eu posso dizer que no momento da distribuição de lucros, um vai receber 30, o outro 40, o outro 10, de acordo com o investimento, porque eu posso ter momentos de investimento diferentes, né? Nesse primeiro momento, 2 sócios querem investir, querem adquirir mais um imóvel, o outro não, mas vai fazer pela pessoa jurídica porque é mais em conta, mas eu posso ter um documento paralelo que ampare isso. Quando envolve mais de um, eu acredito, particularmente, que a pessoa jurídica ela te dá uma segurança maior, uma organização maior e uma tributação mais favorecida, sim. Legal. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa live, né? Eu vou abrir agora para que vocês possam fazer algumas perguntas para a doutora Vanessa, né? Se alguém quiser comentar alguma na live aí, a gente já vai respondendo vocês também. Já quero começar agradecendo bastante a presença da doutora Vanessa aqui, que foi uma aula sobre direito tributário, né? Sempre muito importante isso para a gente. Lembrando que nós vamos disponibilizar esse conteúdo também no nosso canal do YouTube, tá? E no Telegram da Fabiano Mota Invest. Então, reforçando, tá? Você pode chegar lá, você que ainda não participa do nosso grupo, né? Do Telegram, você pode ir lá, se inscreve no grupo, a gente vai te monitorando de muitas informações. Lá não tem propaganda de mercado imobiliário, não tem nada, ele é exclusivo para novidades e links sobre conteúdos de investimento de mercado imobiliário, né? O Telegram lá é Fabiano Mota Invest, um T mudo, né? Você vai me achar lá. Se não conseguir clicar naquele link lá, se não estiver abrindo, tá? Eu quero agradecer também a GR Negócios Digitais, na presença do Gabriel Rocha, né? Que é meu parceiro também lá na OL Estratégia, porque sem a presença dele realmente eu não ia conseguir fazer essa live, né? Essa minha cabecinha branca aqui não tem essa tecnologia toda, né? Então, graças a Deus, hoje é possível, é incrível. A gente é da época da aula de datilografia, né, Fabiano? Sim, imagina, é algo assim surreal, mas que bom que já temos isso à nossa disposição. Tá, gente? Então eu vou encerrar aqui, doutora, muito obrigado, tá? Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, e não esqueçam de acessar lá o nosso canal do Telegram. Obrigada, fico à disposição. Tá ok, então. Gente, um abraço, uma boa noite, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.